7 anos, há 7 anos. Professor? Exatamente, Amadeu. Acho que a questão que... Lembre-se do ano passado, 2023. Previsão do início do ano, o Brasil ia crescer 0,7. O mercado, né, falava em 0,7, todo mundo reproduzia nos jornais, 0,7. Cresceu 2,9. O PIB, Produto Interno Bruto, ou seja, cresceu 4 vezes mais do que foi previsto em janeiro. Esse ano de 2024, falava-se alguns de 0,5%, outros de 0,6%, alguns falavam até em zero, né? Por causa do quarto trimestre do ano passado, aí faziam uns cálculos aparentemente muito complexos. Conversa fiada. A tendência é que esse ano o crescimento do PIB positivamente seja em torno de 2%, alguns falam até em 2,2%, e os mais otimistas até em 2,5%. A grande questão que se coloca é que não sabemos como que a tragédia gaúcha possa impactar no PIB. Lembrando que boa parte da colheita do arroz, por exemplo, já tinha sido realizada, que seria um dos fatores que estariam relacionados aí com a questão inflacionária propriamente dita. A inflação também abaixou, o desemprego caiu, os dados criação de novos empregos. Então, você tem um cenário, nesse sentido, apresenta bastante positivo. Falta muita coisa, claro, o Brasil teria de crescer 4%, 5%, também acho, mas para crescer 4%, 5%, precisava ter capacidade de investimento, aquilo que se aprende no primeiro ano no curso de economia, a capacidade de investimento. E o Estado, em especial, o investimento tem o privado e tem o estatal, no caso do estatal, está amarrado com uma série de dificuldades, que passa pelas emendas orçamentárias, que se joga dinheiro fora, ao invés de fazer uma análise de planejamento sobre como melhorar, qualificar esse gasto público, bem como o orçamento também não tem recursos que são necessários. Aí precisa aumentar a receita do governo, que passa pelo crescimento da economia, não só pelo aumento dos tributos, mas pelo crescimento da economia. E aí precisa crescer um pouco mais e rediscutir essa questão tributária e das isenções, para concluindo, explicando a quem nos acompanha, tem uma série de setores lobistas privilegiados em Brasília que conseguem a renúncia fiscal de 350 bilhões de reais por ano. 350 bilhões de reais. Vocês imaginam a fortuna, que não pagam. Enquanto o pequeno empreendedor paga, o médio, etc., todo mundo paga, muitas vezes esses muito grandes, por uma série de subterfúgios, acabam não pagando, é a chamada renúncia fiscal. E os estados têm isso. Em São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado, um conselheiro me falou outro dia, perguntei para ele, é de 83 bilhões de reais no estado de São Paulo por ano. Então, veja essa fortuna. Se essa fortuna fosse recolhida, por exemplo, pela União, aumentaria os investimentos. E aí você tem um efeito multiplicador fantástico. Sendo assim, essa é uma disputa política, claro, muito mais importante do que a questão das blusinhas e dessa discussão primária da internet, mas aí o governo precisa mostrar que tem autoridade, proposta e gente que fale com competência para explicar para as pessoas a importância da economia. E esse que é o problema, que o governo tem muito poucos porta-vozes no sentido mais amplo, né? E isso é uma das razões do espaço ainda que o extremismo bolsonarista tem nas redes. Tem esse espaço não porque é inteligente, porque é esperto, são medíocres. A grande questão é que o governo não consegue ter, isso sim é o problema, gente com capacidade de articulação política no Congresso, de articulação com a sociedade e também das redes sociais, né? Não é então o brilhantismo do extremismo, é a falta de disposição, competência e de gente capaz, articulada, que estude para também apresentar quão importante é a economia para melhorar a vida das pessoas. Precisa mostrar que todos esses dados, Amadeu, por fim, tudo isso é para melhorar a qualidade de vida das pessoas hoje e olhando para o amanhã. Raniele Veloso, obrigado. Até amanhã. Até. O Guga também se despede porque ele vai